Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, a palavra que Deus me deu hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que fala assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Queridos, esse texto sagrado, o profeta Isaías afirma que Deus é o Deus que trabalha por aqueles que esperam por ele. Deus, se você observar desde o início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, que Deus trabalha, querido. Deus não dorme, Deus não tira férias, Deus não cruza os braços e fica olhando o seu povo. Não, Deus trabalha por aqueles que esperam nele, por isso vale a pena esperar no Senhor. Aleluia. Queridos, Deus trabalha e a Bíblia diz lá em João, vamos ler João capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus Cristo falando: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, meus amados irmãos, se esforce para fazer a sua parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Uma vez o pastor Silas Malafaia, em uma entrevista, ele foi bem sucinto quando ele falou: se você não puder fazer algo, Deus move o mundo todo para fazer aquilo que você não pode fazer. Porém, se você puder fazer, Deus não se move para fazer nada, porque Ele sabe que você pode fazer. Então, queridos, o que nós entendemos é que Deus, Ele age quando nós não podemos agir. Às vezes a gente imagina Deus, um senhor que fica só dando ordens, né? Faz isso, faz aquilo outro, porque normalmente os senhores são assim. Os servos trabalham, os senhores mandam e os servos trabalham. Mas o nosso Deus, querido, o nosso Deus, ele é diferente. A Bíblia diz que Deus não tem compromisso com preguiçoso. Sim, isso é fato. E tem hora lá em Provérbios 6,6 que ele diz: vai ter com as formigas, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aleluia. Deus, ele está dizendo: eu tenho compromisso com aquele que se esforça. Se você trabalha, se você se esforça, Deus, ele vai te ajudar, vai trabalhar, vai mover seus céus e terra se for necessário, por amor a você. Queridos, e nós observamos que o amor é muito mais do que uma emoção, e Deus, ele fala na sua palavra, Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 1 Coríntios 2 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. Então, queridos, o que Deus tem preparado para mim e para você são coisas grandes, coisas tremendas que nós nem imaginamos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que o Senhor, ele cuida de nós sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz lá em Isaías 27, 2 e 3, diz assim: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite aguardarei. Então nós observamos, querido, que Deus é aquele que guarda o seu povo diuturnamente. Deus é aquele que guarda o seu povo tanto de dia como de noite. Deus não tosqueneja, Deus não dorme, Deus não cochila. Ele está observando cada passo nosso. E se nós precisarmos, basta levantarmos as mãos aonde estivermos e clamarmos: Senhor, preciso da tua ajuda. Deus, ele vai ajudar, queridos.
Deus não é um carrasco que fica olhando os seus servos caírem e não fazer nada, não. Deus, ele tem prazer em ajudar aqueles que necessitam dele, aqueles que esperam nele, aqueles que clamam por ele, aqueles que aguardam nele, aqueles que sabem, que têm a certeza que na hora que precisar pode contar com ele. Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele cuida dos seus servos. O Deus que trabalha pelos seus servos, é desse Deus que eu quero falar neste dia para você. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, Paulo descreve o trabalho de Deus em prol de todos os homens, dizendo que Deus não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Deus trabalha para alegrar o coração dos seus servos. Você planta, você rega, mas é Deus quem dá o crescimento, queridos. É Deus quem multiplica, aleluia, o seu campo. É Deus que multiplica os frutos da sua vinha. É Deus, querido, que dá o crescimento naquilo que você colocar as mãos para fazer. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo fala ainda do trabalho de Deus para com todos os homens que são salvos, dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Querido, nosso Deus trabalha dia e noite em prol de seus filhos e ainda trabalha, querido, também para salvar homens ingratos e infiéis, fazendo o seu sol nascer sobre maus e bons, mandando a sua chuva sobre justos e injustos. Está lá em Mateus 5,45. Deus, ele ama a todos, ele manda o seu sol, a sua chuva sobre o justo e sobre o injusto. Deus trabalha por aqueles que já confiam nele, mas também trabalha para alcançar os infiéis da terra, para alcançar os ingratos que muitas vezes não reconhecem Deus na sua vida, mas Deus está trabalhando para alcançar essas pessoas também. Queridos, Deus te ama. Deus não é um carrasco que quer que você se dê mal, não. Muito pelo contrário, ele é o Senhor dos senhores, aquele que quando você não conseguir, aquele que quando você clamar, aquele que quando você precisar dele, ele vai estender a sua mão sobre você e vai te ajudar. Deus, querido, ele espera que você se volte para ele, que você abra o seu coração para ele, que você reconheça que ele pode fazer o impossível por você. Como o próprio Senhor Jesus disse, Deus trabalha até hoje, ele também veio a esta terra e trabalhou para salvar um povo ingrato, um povo indigno. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, querido, é dom de Deus. Deus trabalha para alcançar todos aqueles que precisarem dele. Que um dia, independente das circunstâncias, independente do local, do fundo do poço, quem que esteja, se reconhecer o poder de Deus, Deus vai levar a sua mão no mais profundo e vai segurar na sua mão, querido, e vai te levantar e vai dizer, eu cuido de você. Jesus te ama, querido, e ele quer o melhor para a tua vida, para a nossa vida. O Senhor é o Deus que trabalha pelos seus, o Senhor é o Deus, aleluia, que cuida de nós, o Senhor é o Deus que edifica a nossa casa. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os guarda, em vão trabalha os vigia, os sentinelas. É Deus quem nos guarda aonde nós vamos, aonde nós estamos. Queridos, nós moramos em um local perigoso, em uma cidade grande. O Rio de Janeiro é um local perigoso. Mas o Senhor está sempre com as suas mãos postas sobre a nossa cabeça, nos protegendo, sobre o nosso lado, colocando um muro.
para nos guardar, para nos proteger, colocando, querido, uma couraça da justiça para que nada venha nos atingir, porque Deus, ele nos guarda em um lugar violento onde nós moramos. Deus nos guarda, ele trabalha em favor daqueles que confiam nele. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te convidar, querido, neste dia. Confia no Senhor, porque o Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que cuida de você, que guarda cada um, querido. Aquele que cuida como se fosse uma vinha, como diz aqui em Isaías 27, versículo 3. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite aguardarei. Olha o amor de Deus pela nossa vida. Aleluia. Olha o amor de Deus, querido. Tem hora o salmista, tem um salmo que diz assim: ai de nós se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, os nossos adversários já teriam nos engolido. Mas o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos sustenta, é aquele, querido, que nos ama, aquele que nos protege. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena saber que o nosso Deus, ele trabalha dia e noite em prol daqueles que amam, daqueles que esperam o Senhor. Querido, eu não sei onde você se encontra nesse momento, mas eu quero te falar uma coisa: Jesus te ama e Jesus trabalha a teu favor. Jesus não é um Senhor carrasco, não. Ele é um Senhor que ama os seus servos. Ele te ama e ele quer te ver perto, ele quer te acolher. Diz a palavra do Senhor: como uma galinha que cobre os seus pintinhos para proteger. Assim é o Senhor, querido. Ele quer te acolher, ele quer te guardar debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse à sombra do Onipotente, querido, sabendo que o Senhor... Aleluia, Isaías 64, sabendo que o Senhor é aquele que desde a antiguidade, aleluia, ninguém ouviu, nem se ouviu, e nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, querido. Espera no Senhor, confia no Senhor, que o Senhor segura na tua mão, o Senhor te ajuda, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. O nosso Deus é o Deus que trabalha, ele não dorme, ele não tira férias, ele não cruza os braços. O nosso Deus é o Deus que trabalha em prol daqueles que amam o Senhor, daqueles que confiam no Senhor, e trabalha também em prol daquele teu parente, em prol daquele teu vizinho, em prol daquele teu familiar que você há tanto tempo ora por ele. Saiba que o Senhor está trabalhando em prol da vida dele, daquela pessoa que você olha e diz assim: meu Deus, ele é tão ingrato. O Senhor dá, o Senhor faz, e ele parece que não reconhece. Todavia, querido, o Senhor também trabalha em prol da vida dele, para resgatar, para fazer ele reconhecer o poderio de Deus. E um dia ele vai levantar a mão e vai dizer: verdadeiramente o Senhor estava me protegendo, me guardando, e eu não percebia. O Senhor, querido, é aquele que trabalha em prol até mesmo dos infiéis, até mesmo dos ingratos, até mesmo daqueles que tapa os ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. Eu creio que o Senhor vai abrir o coração dessas pessoas, vai entrar na mente dessas pessoas, e essas pessoas vão reconhecer o poder de Deus sobre a sua vida, e vai reconhecer que verdadeiramente Deus trabalha em favor dele. Querido, fique com esta palavra e saiba que Deus não dorme nem tosqueneja, Deus não cochila, Deus não te desampara, ele trabalha em favor da tua vida, em prol da tua vida. Se você não puder fazer, lembre-se de uma coisa: Deus move céus e terra, Deus move o mundo inteiro em favor de você. Agora, se você puder fazer, o Senhor vai olhar e vai deixar você fazer, porque você
é capaz de fazer, e Deus te deu esta responsabilidade de colocar as tuas mãos em fazer, porque Ele confia nos seus servos, Ele confia em você, e Deus trabalha por você. Esse é o Deus que trabalha em favor daqueles que esperam e o amam no Senhor e aguarda no Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Fique com esta palavra, seja fortalecido pelo Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.